como o álcool afeta o corpo e o comportamento de pessoas comuns durante uma saída à noite. O Dr. Mike Baldinger, especialista em doenças relacionadas com álcool, fez a avaliação dos candidatos durante o dia para verificar se eles estavam aptos a participar. Ed é um gerente operacional de 32 anos de idade. Você beberia no máximo quanto num dia? Bom, umas 18 cervejas. 18 cervejas? E mais umas 2 doses de bebidas misturadas. Então tomaria 18 cervejas e alguns drinks numa noite de muita bebida? É. Dave, também de 32 anos, é um designer gráfico de Londres. Às vezes, quando bebe, você se esquece do que aconteceu? Sempre. Muitas vezes eu digo, a gente foi lá, tem certeza? Eu não me lembro disso, eu não fui. Robert, nosso voluntário mais jovem, tem 21 anos e é estudante. Nós bebemos bastante. Umas 9 ou 10 doses às quintas, às sextas e aos sábados. Às vezes também às segundas tomamos umas cervejas e às vezes às terças ou quartas, mas nunca nas duas. Susan é uma editora de imagem de 30 anos. O que acontece quando você bebe? Primeiro eu me sinto quente, o meu rosto fica todo vermelho e isso geralmente é suficiente para eu decidir não beber mais porque não fico legal. Kathleen tem 34 anos e é executiva numa seguradora. Depois do acidente, sabe, eu acredito que seria a coisa mais natural do mundo dizer nunca mais bebo uma gota de álcool. De hoje em diante, só chá. O álcool é o mal. Mas eu ainda bebo. Cami, de 25 anos, trabalha com publicidade. Em geral, quanto você toma em uma noite? 6 ou 7 drinks. 6. E que bebidas você toma? Todas. Jéssica é uma mãe de 23 anos e encarregada de faturamento. Sei lá, pra mim é mais um ato social, não é aquele costume de chegar em casa e ter que beber. Eu sempre prefiro água, chá gelado, suco. Eu só bebo mesmo quando saio com os meus amigos. É isso. São 6h30 e o bar está aberto. Nossos voluntários começam a beber. Foi pedido a eles que trouxessem alguns amigos com quem bebem para que pudessem ter companhia durante a experiência. As câmeras estão distribuídas por todo o bar para monitorar suas atividades enquanto a noite segue. Em nossa sala nos fundos, especialmente preparada, os voluntários serão observados e analisados por uma equipe de cientistas. Eles serão submetidos a séries de testes físicos e mentais para determinar como o álcool influencia sua ação com o passar das horas. Eles foram instruídos a beber inteligentemente e a parar quando não se sentirem à vontade. Mas os cientistas precisam saber a quantidade exata de álcool que cada voluntário consome. Para comprar as bebidas serão usadas fichas coloridas e é feito um controle dos pedidos de cada voluntário. Médicos estão de prontidão para o caso de alguém ultrapassar seus limites e precisar de ajuda. O motivo que nos leva a beber não é segredo. O álcool faz com que nos sintamos bem. Ele pode nos abrir um mundo mágico de alegria, vontade de falar e de rir. Mas o que acontece realmente quando tomamos a primeira bebida? Quando a Cami toma seu primeiro coquetel da noite, o álcool passa por sua boca, desce pelo esôfago e vai para o estômago e intestinos, onde é absorvido pela corrente sanguínea e levado para o fígado. O álcool poderia ficar por ali mesmo, mas ele viaja até o cérebro. De lá, ele começa a se chocar com inúmeras funções físicas e mentais. Era muito legal. Olha, eu devo ter assistido umas 4. Jovem e solteira, para Cami, o álcool representa a vida social. E esse filme me marcou tanto que toda vez que eu vejo eu choro. A gente se reúne às terças à noite e nas noites de quinta também, que são ótimas em Chicago. A gente vai para os bares, eles têm bebidas especiais, lugares diferentes. E mesmo que eu não saia, eu sempre tomo um copo de vinho quando eu chego em casa, do trabalho. Todas as noites de terça são as noites das garotas. Os rapazes são expulsos e Cami e suas amigas dividem algumas bebidas. Depois sentam-se para comentar as novidades da semana, as fofocas do escritório e quem está namorando com quem.
Você tem certeza que pode acreditar? É de arrepiar. O álcool nos relaxa, solta a língua, eleva as vozes e, às vezes, estimula as paixões. Nós achamos que o álcool é um estimulante, mas, na verdade, ele deprime o sistema nervoso central como se fosse um anestésico. De fato, o álcool era usado como um anestésico antes que o éter aparecesse. E, como faziam no Velho Oeste, mordiam a bala e tomavam uísque. Ele age como todos os outros anestésicos e sedativos. Todavia, ele começa por sedar aqueles sistemas que predominam em nosso cérebro e levam nosso comportamento a uma norma aceitável. E assim perdemos a timidez e ficamos eufóricos e desinibidos. Com a supressão de nossas inibições, ficamos menos discretos, falamos mais e mais alto e, às vezes, procuramos confrontos. E rompe uma discussão entre Dave, o nosso voluntário da Inglaterra, que passa as férias em Chicago, e alguns jogadores de bilhar. E aí, gostou dessa? Você não foi... É bem diferente. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu já joguei assim. Mas estamos nos Estados Unidos. A triste verdade é que álcool e comportamento agressivo quase sempre andam de mãos dadas. Estatísticas da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos mostram que o álcool está envolvido em 50% dos assassinatos e mais de 40% das agressões. Felizmente, Dave e seus companheiros de bilhar resolveram a disputa em termos amigáveis e o jogo continuou com as regras britânicas. Dave é um designer gráfico de 32 anos, de Londres, que bebe de 4 a 9 drinks 5 a 6 vezes por semana. Acho que não tenho nenhum amigo que não bebe. O meu grupo de amigos é formado por uns 7 ou 8 rapazes com os quais me encontro regularmente. Na Inglaterra, ir à noite a um bar para beber é uma velha tradição. Pode se tornar facilmente um estilo de vida. Muitas noites, Dave tomará uns 5 copos de cerveja irlandesa e pelo menos uma vez por semana de 9 a 10 drinks. A ideia de abandonar a bebida o deixa alarmado. Se me pedissem para não beber nada por 2 semanas, eu sentiria falta. O que é que tem o álcool para tornar o ato de beber um prazer para muitos de nós? O álcool rompe os transmissores químicos e age sobre os centros do prazer na parte frontal do cérebro. O corpo se enche de uma sensação de euforia. Nos sentimos e tomamos mais álcool. É uma tentação fascinante. Robert está experimentando um novo drink encorajado por Dave. Vai. Oh, mas o que é isso? Vai nessa. E aí? Nossa! Fala aí. O cérebro até balança, não balança? Uau! Você já tomou um desses? A gente sai toda segunda. Vamos para um lugar conhecido. E às terças e quintas à noite, às vezes, a gente também sai. Geralmente saímos toda quinta. Hoje nós vamos sair a quinta. E também na sexta e no sábado. Geralmente no domingo a gente não sai. Alguns da turma têm que estudar. É brincadeira. Quase todos os dias a gente tem que estudar um bocado. Robert, 21 anos de idade, bebe uma média de 6 a 8 drinks por noite, 5 vezes por semana. Robert está estudando economia, mas o esporte é sua paixão. Ele joga duro e bebe bastante. Para ele, beber é um pouco como o basquete, um teste de rapidez e resistência. E a cerveja? Ninguém lembrou de trazer. Cadê a cerveja? Já está a caminho. Brincadeiras feitas para beber são a chave para a diversão. Robert e seus amigos têm inúmeras regras para ajudar a cerveja a descer. O que é o valete? É uma regra. Uma regra. Tá, toda vez que alguém pegar um 5, tem que beber uma garrafa. 5 de copas.
Mas com a brincadeira e a animação, eles podem perder o controle do ato de beber. Farras com bebidas entre estudantes levam a 1.600 mortes computadas todos os anos nos Estados Unidos. Com seus colegas de escola, Robert participa de uma clássica farra com bebidas. Beber rápido pode ser perigoso, e Robert é o que bebe mais rápido entre os nossos voluntários. Em pouco mais de 1 hora, Robert bebeu 2 cervejas, um coquetel e 4 vodkas. Durante a noite toda, nossas câmeras estão monitorando o que acontece no bar. Nosso médico supervisor, Mike Baldinger, está observando Robert com crescente preocupação. Parece que o Robert resolveu exagerar. Ele é o tipo do bebedor farrista que bebe muito álcool com rapidez. Ele está bebendo as doses com muita agressividade e é preocupante o que o álcool pode fazer com ele. O médico decide chamar o Robert para alguns testes. Enrole a manga. Isso, assim. Você está embriagado? Acho que eu estou um pouco, sim. Bom, Robert, nós temos aqui pinos diferentes, olha. O teste da prancha de pinos mede a coordenação mão-olhos, marcando o tempo que Robert leva para pôr os pinos nos furos. Com diferentes séries de furos. Coloque um pino em cada um. Depois de beber por 1 hora, Robert agora está 10% mais lento do que quando fez o teste no início da noite. Mas ele não percebe nenhuma redução em suas habilidades e é aí que está o perigo. Isso pode levar a erros fatais de julgamento e não apenas em estudantes. Kathleen é uma executiva de seguradora com 34 anos de idade. Em média, ela toma de 3 a 4 drinks 3 vezes por semana. Kathleen gosta de beber, mas ela tem sido uma bebedora cautelosa desde uma noite negra há 12 anos. Estava com 22 anos e me envolvi em um acidente de carro provocado por álcool. E foi muito sério. Sabe, é uma coisa muito ruim. De repente o álcool atira a gente num lugar onde nunca pensamos estar, porque eu era a passageira e nós resolvemos pegar um atalho e nos distraímos, entramos na rodovia do jeito errado e aí batemos de frente. Terrível. O motorista do outro carro morreu. A própria Kathleen ficou gravemente ferida e passou 6 meses em uma cadeira de rodas. As estatísticas mostram que nos Estados Unidos, 30% dos atendimentos de emergência nos hospitais estavam ligados ao álcool, assim como 25% das quedas fatais e 30% dos afogamentos. E o álcool também estava envolvido em 50% das mortes nas estradas. Desde o acidente, Kathleen tem dosado cuidadosamente o que bebe. Em 1 hora e meia, ela tomou apenas 2 doses de vodka, muito menos do que seu amigo voluntário Robert. É muito bom que Kathleen esteja sendo cautelosa. As mulheres estão mais sujeitas aos nocivos efeitos do álcool. A antiga crença de que as mulheres não podem beber tanto quanto os homens realmente tem um fundo de verdade. Se um homem e uma mulher que têm o mesmo peso beberem a mesma quantidade de álcool, a mulher, em geral, vai registrar um nível de álcool no sangue 1/3 mais alto que o do homem. O peso do corpo pode influenciar a rapidez com que nosso corpo absorve o álcool, levando para a corrente sanguínea. Mas existe outra diferença. As mulheres estão mais ameaçadas pelos efeitos tóxicos do álcool, como o Dr. David Van Theo, um dos maiores especialistas em fígado do mundo, explica. Elas não metabolizam o álcool no interior do estômago. E todo o álcool é absorvido e vai direto para o fígado, começando a produzir danos tóxicos ao fígado e de imediato. Se uma mulher tomar a mesma quantidade de álcool que um homem, ela terá uma concentração maior de álcool e ficará embriagada mais depressa. Se as mulheres exageram na bebida, estão mais propensas a ter doenças no fígado, ataques de coração e danos no cérebro. São 8h15.
Como já estão bebendo há 1h30, as línguas se soltaram, as inibições desapareceram e os segredos, que não deveriam ser revelados, começam a ser compartilhados. Ah, mas claro. A gente ficava junto o tempo todo. Foi uma loucura. Eu estava grávida da minha filha quando eu terminei o colegial. Comigo já foi bem diferente. Agora eu tenho 30, eu me casei com 23, ele tinha 28. Agora ele está com 30, ele me batia. Jessica troca confidências com uma mulher que acabou de conhecer no bar. Ele tinha 31 e eu estava com 27 para 28 e ele não podia me assumir. Não é fácil não. Com 23 anos, Jessica é encarregada de faturamento e só bebe ocasionalmente. Antes eu saía muito mais. Agora eu só saio a cada 15 dias, sabe? Quando eu chego no bar ou no clube, eu tomo uns drinks. A noite toda acho que eu tomo uns 5 ou 7 drinks. Minha bebida favorita é vodka e cranberry. Jessica não bebe com regularidade, mas quando sai, ela gosta de se divertir. Hoje, no bar, Jessica está bebendo depressa, talvez depressa demais. Felizmente, para ela, as bebidas estão sendo monitoradas. E o médico decide que está na hora de fazer o teste com Jessica, para ver como o álcool a está afetando. Fica claro que a coordenação e as habilidades motoras de Jessica e que agora ela está muito próxima de poder sofrer um acidente. O bafômetro mostra que com aquele nível de álcool no sangue, ela seria um perigo dirigindo qualquer veículo. Está acima do limite legal para dirigir em vários países da Europa. O nível de álcool no sangue de Jessica chegou a 0,53%. Até agora, o mais alto do grupo. Com o nível no sangue acima de 50, as primeiras coisas que vamos perceber são mudanças no processo de raciocínio. Um início de lapsos de julgamento e dificuldades em atividades motoras específicas. Eu vou pedir mais um drink porque isso aqui está muito bom, muito bom. Querido, escuta aqui. Jessica bebeu bem mais do que pretendia e continua a beber. Eu bebi demais. Acho que alguém vai ter que me levar pra casa. O que começou como uma conversa com um amigo no bar tornou-se um namoro em potencial. Ela pode estar perdendo o controle, não saber o que está fazendo. Jessica parece estar se divertindo, mas ela revelaria que não tem lembrança de nada que aconteceu depois do 6º drink. Neste momento, ela está no 12º drink. 11 vodkas com cranberry e uma tequila. Muitos de nós já passaram por esse fenômeno de esquecimento, quando acordamos na manhã seguinte sem ideia de como chegamos em casa ou do que fizemos na noite anterior. Há tanto álcool agora na corrente sanguínea de Jessica que o mecanismo normal que faz nosso cérebro armazenar os acontecimentos foi bloqueado. Um dos problemas com o álcool é que a gente não grava as coisas. A noite está passando, você está recebendo informações. Na hora, provavelmente, você está respondendo bem, mas como você não está guardando adequadamente no banco de lembranças, não vai se lembrar de nada mais tarde. Muitos dos nossos voluntários estão começando a se sentir bem embriagados. Tem umas gatinhas lindas aí. Acho que vai rolar. Todos eles foram testados por nossos cientistas e muitos mostraram uma significativa queda nas habilidades motoras. A gente ainda está em primeiro lugar depois de 9 ou 10 drinks. Robert, nosso jovem estudante, continua bebendo bastante. É isso aí, é assim que se joga. Bem no alvo. Robert acabou de tomar sua 10ª bebida. 2 cervejas, 6 vodkas e 2 coquetéis. Agora ele está começando a se sentir um pouco tonto. De tempos em tempos, parece que a sala está rodando. Muitos de nós já sentiram isso. Mas o que provoca essa sensação? O álcool descontrolou o delicado mecanismo de equilíbrio do ouvido interno de Robert. O reflexo que contrabalança o movimento quando ele está sóbrio agora realiza uma falsa leitura, fazendo com que ele se sinta tonto.
Por agora, Robert ainda pode jogar bilhar apesar da cabeça rodando. Mas a mesa de bilhar não será o único lugar onde ele e seus amigos de bebida poderão tentar se apoiar. No sexto drink, Dave resolve começar uma conversa com a Cammy. Lá é normal a gente tá beber. bom, hein? Você já tomou quantos drinks hoje? 7. 7? Uhum. Tá tomando pouco. Isso pode terminar como mais um papo cordial, mas bebida e sexo estiveram sempre ligados, desde que as primeiras uvas foram transformadas em suco. E quantos coquetéis? 2. A perda das inibições provocada pelo álcool pode, em certas circunstâncias, instigar tanto o homem como a mulher a exibir uma audácia sexual que eles não têm. Pode encorajar certos bebedores a fazer coisas em que eles não pensariam quando sóbrios, como cantar uma garota em que estavam de olho ou ir para a casa de um rapaz que acabaram de conhecer. Mas o que Dave e Robert talvez não saibam é que enquanto suas mentes crescem em confiança sexual, seus corpos estão indo na direção oposta. A ironia aqui é que quanto mais o Robert bebe, mais o álcool começa a cortar a produção da testosterona, o hormônio sexual masculino, e seus testículos encolhem. Isso pode ser visto dentro das 24 horas do episódio da bebedeira. O nível de testosterona cai e, se ele continuar a beber, vai acabar perdendo a função sexual. O álcool também inibe os impulsos nervosos que fazem o sangue fluir para o pênis e a ereção torna-se impossível. Um homem pode ficar estéril por excesso de bebida, e se o Robert continuar a beber durante vários anos, como bebeu esta noite, os efeitos podem ser terríveis. Como resultado da queda do nível de testosterona, e especialmente pela continuidade do vício, o homem torna-se emasculado. Ora, e o que acontece quando um homem fica assim? O que acontece é que ele perde os pelos pubianos. Além disso, sua massa muscular tende a diminuir. Com isso, seus ombros vão se tornar menores e a pelvis atingirá um tamanho maior. Ele começará a acumular gordura ao redor do anel pélvico. E com a continuidade do uso do álcool, ele ficará afeminado, se for um macho. Atenção todos vocês que procuram ser felizes e se destroem ao mesmo tempo. Níveis decrescentes de testosterona causados pelo álcool podem afastar vocês das noites e, a longo prazo, seus corpos podem pagar um preço ainda maior. Cammy está se sentindo um pouco embriagada agora. Ela já tomou 7 drinks, 5 cervejas, um coquetel e uma dose de tequila. O nível de álcool no sangue de Cammy está quase 3 vezes mais alto do que no último teste. Quando tomou seu último drink? Quando você me chamou, eu estava tomando um. Ah, certo. Os testes mostraram que suas habilidades motoras estavam muito lentas. No teste dos pinos, Cammy foi 3 vezes mais lenta do que antes de beber, e houve outros efeitos menos visíveis. Cammy é uma corredora aplicada, dedicando-se a isso 3 vezes por semana, mas ela não imagina que a quantidade de álcool tomado pode prejudicá-la. Excesso de bebida nas pessoas jovens impede que seu esqueleto atinja todo o seu potencial e envelhece os ossos terrivelmente. Se Cammy quebrasse um osso, o excesso de bebida tornaria mais lenta sua recuperação. Se o atleta, depois de uma competição ou nessas farras de fim de semana, que são tão comuns entre os estudantes mais jovens ingerirem álcool ou sofrerem uma fratura, esse álcool vai retardar a solidificação da fratura. E o resultado final é que o álcool presente no organismo por um período constante vai prejudicar o desenvolvimento do esqueleto, sua solidificação, sua cura, e vai agravar as condições da perda óssea que ocorre naturalmente na vida. Susan teve alguns momentos desagradáveis, mas descobriu que se tomar seu drink bem lentamente, vai poder controlar a reação do corpo ao álcool. Esta noite, a Susan está bem, mas ela sempre vai correr o risco de uma reação adversa mais séria. Consegui! Susan! Vai, Susan! Vai! De volta ao bar, Jessica está tomando um coquetel à base de aguardente. Ela não sabe, mas esse será seu último drink da noite.
Me dá mais um, eu quero mais. Desculpe, senhora, mas eu não posso lhe servir mais nada. Por quê? Que é isso? Eu tenho dinheiro. Eu estou obedecendo ordens. Me desculpe. Jessica está bebendo tanto que, para a segurança dela, foi pedido ao atendente que não lhe servisse mais nada. Tá bom, tá legal, já entendi, tá legal. Tá bom, valeu. Pode deixar. Tome água. Serve uma bebida pra ela. Quando você acusar, vai parecer uma lista. Pra ela, meu amigo. Ela tá fechou o bar mesmo. Dá pra beber muito. Não tem mais bebida, né? Ih, fechou, tá, vambora. Jessica tem dificuldades para compreender o que está acontecendo. Eu não tô entendendo. Eu não entendi nada. Jessica tomou 17 drinks e agora está com o perigoso nível de álcool no sangue de mais de 200%. De 200 a 300 miligramas por cento para um bebedor inexperiente é a entrada definitiva numa zona de perigo. Aqui a respiração está sendo afetada. A função cardiovascular, o funcionamento do coração está sendo afetado. E nesse nível a morte é possível. Felizmente, a Jessica está sendo monitorada pelo nosso grupo de médicos e eles a chamam para um exame. Mas ela não está se sentindo. Seus olhos tentam acompanhar a luz que se movimenta no vídeo, mas seu cérebro não consegue controlar os músculos. O teste prova muitas coisas. Vem, vou te levar até o banheiro. Vamos tirar isso daqui. Vamos, vem comigo. Dá pra andar? Quer uma cadeira de rodas? Tem uma cadeira de rodas aí atrás? Tudo bem, pode vomitar. Tudo bem. Logo, logo vai estar bem melhor. Bom, levando em conta seu passado com bebidas, a Jessica hoje bebeu uma quantidade anormal e isso acabou provocando uma overdose de álcool e, como ela está consciente, nas próximas 2 horas estará bem e tudo terá sido só excesso de bebidas. Se ela ficar pior, por precaução, vamos mandá-la para um hospital para ser observada. Eu vou fazer um linha reta. Um linha reta. Um linha reta. No bar, nosso visitante da Inglaterra, o Dave, foi para trás do balcão para preparar um drink muito forte que é chamado de linha reta. O nome vem da linha reta que fica no aparelho que monitora o coração quando a pessoa morre. Esse drink é uma mistura de tequila, sambuca, tabasco e licor de creme irlandês. Dois linhas retas, Joe. Você e eu. Depois de vários drinks, bebedores fracos sentem sono, mas bebedores fortes como Dave precisam do estímulo de ainda mais alto. Pela Inglaterra. Até agora, Dave tomou 14 bebidas, 11 cervejas irlandesas e 3 coquetéis. Vamos lá? No último teste da noite, as habilidades motoras de Dave caíram brutalmente. O rastreador ocular mede o controle motor ideal, mas os olhos de Dave já não conseguem seguir o ponto em movimento. Ah, deve ter Como sido a gente estava horrível. esperando. Isso correu demais, cara. É, a gente estava esperando por Ele isso. ficava... Eu esperava que fosse em linha reta, sabe? Mas ele ia pra cima e pra baixo. Você tinha que se fixar no ponto, sabia? É, eu sei, mas me atrapalhei porque fiquei olhando pra ele. Eu achei que em linha reta, em vez disso, ele subia Você e sentiu descia. isso? E eu não entendi por quê. Aí eu ficava... Uhum. E, claro, em todos os seus movimentos aqui, você Eu percebeu nunca isso? fiz um teste tão difícil. Enquanto isso, no bar, Robert já tomou 15 bebidas, 3 cervejas, 9 vodkas e 3 drinks. Esse excesso de bebidas quer dizer que Robert consumiu álcool depressa e em muito maior quantidade do que seu corpo pode eliminar. O fígado leva 1 hora para dar conta de um copo de álcool. O nível de álcool no sangue de Robert é o segundo mais alto da noite, só atrás de Jessica.
Seu nível de álcool no sangue é 0,147, quase 2 vezes o limite permitido para dirigir. Chegou a 0,147. Deixou o chá do xerife no sofá, mas puxou o chá do xerife e encharcou de chá o sofá. Deixou o chá do xerife no sofá, mas o chá do xerife encharcou o sofá. De novo, mais depressa. Deixou o chá do xerife no sofá, mas puxou o chá do xerife e encharcou de chá o sofá. Ótimo, ótimo. Obrigado. Muito bom. Ed é o próximo a ser testado. Eu quero um trava-língua. Ed bebeu 5 cervejas, 9 drinks e 4 vodkas. Muito bem, sua vez. Zonzo Zanzo? Zonzo Zonzo. Outra vez? Zanzo Zonzo Zanzo. Ah, meu Deus. Tem que ler de novo? Só mais uma vez. Zanzo Zonzo. E esta para terminar? Ed mostra uma coordenação incrível para um homem que tomou 18 drinks. Pessoas que bebem com frequência acostumaram seus corpos a funcionar com altos níveis de álcool. E isso é normal para grandes bebedores. Já chega. Muito bom. Bom trabalho. Muito legal, amigo. É isso aí. Foi impressionante. Paz. Muito legal. Paz? Por que não para de subir? Agora sim, agora diminuindo, diminuindo. O álcool no sangue de Ed vai chegar a 0,115%, um dos mais elevados da noite. Pronto. Parou. Deu 0,115. E o que isso quer dizer? É bom? Isso é bem alto. Como assim bem alto? O Mas dele foi bem está maior. acima do limite normal para uma Mas intoxicação. o do Bob foi mais alto. O Bob bebeu mais. Não, o Bob estava bebendo gasolina lá em cima. Isso vocês não viram. Eu ainda tenho 4 fichas e o bar deve estar aberto. Nossos voluntários têm que passar a noite no hotel e foi arranjada a condução segura para os outros convidados que estavam no bar. Se fosse permitido que dirigissem, estariam pondo muitas vidas em perigo. Surpreendentemente, apesar da evidência dos testes, Robert ainda acha que pode dirigir. Eu acho que muitas pessoas, quando estão dirigindo, elas dirigem com insegurança ou com muita velocidade ou ficam loucas. Mas se andar no limite da velocidade, o que é certo, mesmo um pouco acima do limite, não tem problema. É verdade. Conseguiria dirigir com segurança? Neste momento, sem dúvida nenhuma. Essa é uma perigosa ilusão, como Robert está para aprender. Vem cá! Para! Calma, peraí, seu guarda. Essa vida é minha! Não acredito. Foi convocado um policial de Chicago para realizar os testes padrões de sobriedade em todos os nossos voluntários. Se um deles fosse abordado enquanto dirigia, teria que passar por esses testes ou se arriscaria a uma possível acusação de estar dirigindo embriagado. É um teste muito simples. Fique tranquilo, você vai se sair bem. Está vendo a ponta do meu dedo, não está? Quero que olhe para ela apenas com os olhos, tá bom? Não mexa a cabeça. O policial Barr está procurando movimentos lentos e irregulares dos olhos, que são sinais evidentes de falha da coordenação motora. Olha isso. Ai, será que ele está enxergando alguma coisa? Obrigado. Ai, será que ele vai fazer um teste comigo? Ele passou? Não, ele não passou em nenhum. Muito bem. O policial Barr está procurando um outro sinal de excessivo consumo de álcool, a incapacidade para seguir instruções. Vamos lá, seu guarda, tô doidinho pra fazer esse Teste de ir e voltar. Pé direito na frente do esquerdo, toque o calcanhar com o dedo, braços ao longo do corpo. Tá bom? Fique assim até eu mandar começar. Vai dar 9 passos tocando o calcanhar com o dedo. E vai contar 9 passos em voz alta. Você consegue, vai! Vai! O álcool atingiu um nível que prejudica a memória e nosso voluntário tem dificuldade para seguir as instruções dadas. Pode virar pelo lado que quiser. Quantos passos eu vou ter que dar ainda? As instruções diziam 9 passos para frente e 9 para trás. Você esqueceu disso, mas eu me lembro. Continue, faça meia volta e dê 9 passos voltando. Seu guarda, eu acho que ele não está entendendo. É, exatamente. Ora, eu posso dar os passos desse jeito. O que o senhor quer que eu faça?
Se o senhor não disse o que eu devo fazer, como é que eu vou adivinhar? Já disse, se você não conseguiu se lembrar, o problema é seu. 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011... De fato, todos os voluntários falharam nos testes de sobriedade. Durante as 12 horas seguintes, os voluntários seriam monitorados em seus quartos no hotel. Uma enfermeira vigia atentamente a Jessica durante a noite para se assegurar de que os efeitos da overdose de álcool continuam a baixar. Jessica? Como você está? Tudo bem? Eu vou checar o seu pulso. De hora em hora, ela também controla os outros voluntários. Olá. Alguns não se lembram de estarem naqueles quartos por causa da perda de memória provocada pelo álcool. Como a senhora entrou aqui? Mas Eu estava dormindo. Quantos drinks você tomou? Acho que uns 15. 15? Não me deixaram tomar mais. Olha, eu vou checar o seu pulso Tá para bom. ver como você está. Eu estou vivo, me sinto bem. Envenenamento por álcool é sempre um perigo para as pessoas que exageram, mas a morte acidental por sufocamento com o vômito pode ser um risco ainda maior. Amanhã a gente se vê. Não importa quem é você ou quanto teve que beber, o fígado só pode processar cerca de um drink por hora. Essa média fixa significa que essas histórias de que um banho frio ou um gole de café podem deixá-lo sóbrio não são verdadeiras. O fígado tem que fazer seu trabalho sozinho. Mas quando a enfermeira chegou ao quarto de Dave, ela teve uma surpresa. O nosso amigo inglês não estava lá. O Dave não está aqui. A vontade de Dave de tomar outro drink levou-o a quebrar as regras e ele deixou o quarto do hotel à procura de outro bar e de outra bebida. A ânsia por outra bebida, no caso de Dave, pode ser física, psicológica ou ambas. Mas novas pesquisas nos Estados Unidos indicam que alguns bebedores têm uma atração maior pelo álcool do que os outros. Os cientistas do Laboratório Nacional de Brookhaven acham que deve existir algum mecanismo genético dentro do cérebro que pode criar uma necessidade física dos efeitos agradáveis do álcool. Para provar sua teoria, fizeram experiências com ratos. Foram oferecidas 2 garrafas aos ratos. Uma continha água pura e a outra continha 10% de álcool. Com o passar dos dias, alguns ratos demonstraram uma preferência marcante pelo álcool. Isso levantou uma questão. Isso era efeito do álcool ou esses ratos estavam de alguma forma predispostos a procurar o álcool? O Dr. Thanos usa um equipamento com tecnologia de ponta para olhar o cérebro dos ratos enquanto estão vivos. Tanto em seres humanos como em ratos, a dopamina atua nos receptores D2 no cérebro. Foi provado que alguns alcoólicos têm um nível baixo desses receptores. Poderia isso levá-los a necessitar de álcool? Os cientistas em Brookhaven queriam descobrir se elevando os níveis de receptores D2 no cérebro dos ratos até níveis normais reduziria o consumo de álcool pelos ratos. Os resultados foram espantosos. Os animais que tinham um alto nível de preferência pelo álcool, 80%, 90%, depois do tratamento com gene D2, sua preferência pelo álcool desceu para 30%, 20%. Em questão de dias, uns 3 ou 4 dias, com uma mudança incrível em seu comportamento na procura pelo álcool. Ainda é cedo, mas essa pesquisa genética poderá um dia permitir que os médicos ajudem grandes bebedores a cortar seu consumo tão dramaticamente quanto esses ratos. Respire bem fundo. Muitos especialistas concordam que abusar do álcool durante muito tempo pode resultar em sérios problemas físicos e psicológicos. Mas sofrimento a longo prazo provocado pelo álcool nem passa pela cabeça de nossos bebedores voluntários. Vai ter que parar de ler o jornal, Ed. Eles ainda estão se recuperando da noite anterior. Como se sentem hoje? Alguns estão com dor de cabeça.
Segundo o teste do bafômetro realizado pela manhã, o nível de álcool no sangue de muitos deles voltou a 0. Mas os efeitos de uma noite de bebedeira ainda se fazem presentes. Você pegou uma garrafa de água. Sempre faz isso depois de beber muito à noite? Sem dúvida. Água é bom. Ninguém sabe bem o que é uma ressaca. É uma combinação de eventos. Um deles é talvez a combinação dos efeitos do álcool com o fato de não dormir, de não comer. Alguns tipos de álcool provocam mais facilmente uma ressaca. Quais são as circunstâncias que levam a uma ressaca? Quase nunca eu tenho ressaca, porque eu acho que eu controlo. Existem certas bebidas que reforçam nossa ressaca? A mistura de bebidas diferentes nos leva a um dia seguinte doloroso? O vinho geralmente é terrível para mim. Ontem à noite eu misturei muitas bebidas. E acho que é por isso que eu não estou muito legal hoje. É a mistura de bebidas ou os tipos diferentes de álcool que provocam mais facilmente uma ressaca? Eu acho que é a mistura. Um pouco de cerveja, mais rum e vodka. Para mim é isso. Infelizmente, a ciência tem pouco a oferecer nesse aspecto. As histórias contadas sugerem que pessoas diferentes reagem de forma diferente dependendo da situação. O fato de existirem muitas curas parece indicar que a ressaca não tem um mecanismo único. Cada pessoa usa uma. Frequentemente é comer depois de beber ou antes e depois. Beber muitos líquidos. Cada um tem seu remédio para ela. E você, Cami, as bebidas de ontem à noite provocaram algum efeito secundário? Não, eu só me sinto um pouco cansada, mas nada mais além disso. Nenhuma dor de cabeça? Seu estômago está bom? Os remédios para a ressaca baseiam-se mais em resultados individuais do que em descobertas científicas. Mas a ciência pode oferecer uma precaução infalível. Não beba demais. Jessica chega para o café, mas vomitou novamente no banheiro. Ela se lembra muito pouco do que aconteceu na noite passada depois do seu 6º drink. De fato, Jessica tomou 17 drinks na noite anterior. Aconteceu muitas vezes? Não, mas como eu me saí? Você ganhou, teve o nível mais alto de todos. Ai, meu Deus, então eu dei trabalho. Deu sim, eu fiquei preocupado. Jessica havia chegado a um nível de álcool no sangue de 0,240%. Se houvesse continuado a beber, poderia ter sido fatal. Quando há altas concentrações de álcool, os centros cerebrais que controlam a respiração se fecham. Não podem mais ser enviadas mensagens para dizer aos pulmões que continuem respirando. Assim, eles param de trabalhar e a pessoa morre. 11 horas depois do último drink, o nível de álcool no sangue de Jessica é de 0,098, bem acima do limite permitido para dirigir. O Ed quer te dar parabéns. 0,098. Dr. Baldinger insiste com Jessica para que ela fique no hotel até o nível de álcool ter uma queda significativa. E realmente, durante as próximas 8 horas, ele não atinge 0. Ponha um funil na boca para ver se consegue beber. O último a chegar é o Dave. Para você já é boa tarde. Oi. O Dr. Baldinger perguntou a ele sobre o drink fora de hora. Parece que tem um bumbo na minha cabeça. Então você saiu e tomou alguma coisa mais tarde? Não, tá eu bom. saí para andar e depois eu fui dormir. Foi isso, é? Uhum. Mas nós ouvimos outras histórias. Prove essa fofoca. Prove. É para isso que nós temos isso. Não, olha, eu tenho certeza do que eu fiz. Bom, eu resolvi sair e... Dave diz que saiu e tomou mais umas 2 cervejas antes de ficar chateado e voltar para o hotel por volta de 4 horas da manhã. Dave tomou 14 bebidas antes da meia-noite e 2 ou mais depois. Olha, eu acho que eu tô ótimo e tudo que eu bebi ontem à noite... O nível de álcool no sangue de Dave agora caiu para 0,043. Ele jura que só vai tomar água, por algumas horas pelo menos. Depois de uma grande bebedeira diante da ressaca, o raciocínio das pessoas, a habilidade para dirigir, para realizar funções complexas, intelectualmente ou em termos de função motora, ficam prejudicados mesmo com o nível de álcool a 0. Isso foi mostrado em
muitos estudos experimentais. O perigo é que as pessoas achem, já que o nível está em 0, que elas estão bem, e isso não é verdade. Alguns de nossos voluntários beberam o que normalmente bebem numa noite de sábado. Outros, um pouco mais do que pretendiam. Mas muitos ficaram surpresos ao saber o quanto, mesmo pequenas quantidades de álcool, podem afetar seus corpos e suas mentes. Depois de 2 drinks, as habilidades motoras e a coordenação das mãos com os olhos diminuíram muito e ficaram cada vez piores. Mais da metade ultrapassou o limite legal para guiar, mas nenhum deles estaria seguro atrás do volante. Será que as informações dadas por nossos voluntários algumas pessoas pensarem 2 vezes na próxima vez em que encostarem num balcão para beber? Talvez. Mas, possivelmente, num futuro sábado à noite, alguns estarão novamente entregando-se a uma das mais famosas e procuradas diversões do mundo. E, portanto, a caminho de mais uma ressaca. Versão brasileira Vox Mundi.